Olá, vamos continuar aqui com a nossa aula de história. Essa página que a tia Vanessa está colocando aqui para vocês visualizarem é a página 44 e a página 45, que será trabalhada no dia de hoje, 6 de abril de 2021, tá certo? Digitalizei o livro de vocês, vocês vão estar realizando a atividade no próprio livro, tá bom? O que for mais importante desse texto, nós vamos sublinhar para quando você for fazer as suas atividades avaliativas ou qualquer outra atividade, você já está mais familiarizado com o texto, tá bom? Então, essa é uma técnica que a gente faz de riscar as palavras-chave ou as expressões-chave dentro do texto, para que a gente possa estar indo muito bem nesse conteúdo, né? Vocês vão ver que não é difícil não, tá? Estamos aqui com o capítulo 1, página 44, os primeiros núcleos populacionais. Então, a gente vai saber como é que surgiram as primeiras populações, né? Olha só, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Então, já é um fato. Você vai marcar período neolítico. Porque se eu perguntar na prova, quando surgiram os primeiros núcleos populacionais? Aí você vai colocar, no período neolítico, tá bom? Então, olha só, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Marca aí no seu livro. Quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Então, olha que interessante. Esses primeiros núcleos populacionais, os primeiros grupinhos de pessoas que surgiram, vieram no período neolítico, porque lá no período paleolítico as pessoas viviam ainda na época das cavernas, eram só suas famílias, era muito limitado e eles eram nômades, eles saíam de uma caverna para outra buscando o alimento, então não tinham como a população crescer tanto, eles eram grupos muito individuais, tá bom? E aqui no período neolítico, a gente vê essa mudança. Eles se tornam sedentários, quer dizer que eles não faziam exercício físico? Não, não é isso não. Quer dizer que eles se fixaram num lugar. Geralmente eles ficavam próximos às águas, a gente até viu isso aí na nossa última avaliação, né? Que os grupos populacionais eles vão crescendo em volta de algum grande rio, porque ali eles podem trabalhar com a agricultura, com a domesticação de animais, sem maiores problemas. Precisa de uma estrutura muito grande de canalização de água para isso, tá bom? Não existia saneágua antigamente, né? Não existia lá na pré-história, não tinha condições de ter toda essa sofisticação que nós temos hoje, né, na nossa civilização. Então, vamos lá. Esses grupos, então, eles começam a surgir no período neolítico, principalmente por conta, eles se tornam sedentários, marca aí essa informação. Esses grupos se tornam sedentários, marca também essa informação, eles passam a desenvolver a agricultura, marca aqui, e a domesticação de animais, marca aqui. Ótimo. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Tá vendo? Então passa a ter uma mudança muito maior. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. Então, olha só, se eu perguntar na prova de vocês, onde eram os espaços de moradia nos primeiros núcleos populacionais? Você vai colocar o quê? Próximo aos campos de cultivo. Então, marca essa informação. Próximo aos campos de cultivo. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Esse processo deu origem às primeiras aldeias. Marca aí no seu livro, primeiras aldeias. Elas eram autossuficientes. Olha o que quer dizer autossuficiente. Elas eram independentes, que atendem às próprias necessidades. Então, elas não precisavam de uma outra cidade, de uma outra aldeia, de um outro grupo populacional
para estar ajudando eles, não, tá? Lá nesse período neolítico, as pessoas se organizavam para que a sua região, a sua tribo, a sua aldeia, ela fosse autossuficiente, tá? Pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Então, eles tinham tudo que eles precisavam para sobreviver, né? Criavam seus animais, eles trabalhavam no campo, então tinham ali a sua agricultura familiar ou de grupo e também produziam as suas próprias vestimentas, os seus próprios utensílios, suas próprias ferramentas. Lembra que um ponto muito importante da pré-história é que as ferramentas contam muito sobre os períodos. Então, aqui no período neolítico, como é que eram as ferramentas? Eram ferramentas de madeira, ferramentas feitas de pedra, mas a gente chama esse período de pedra polida, porque elas eram ferramentas um pouco mais sofisticadas. Aqui começam a surgir os primeiros arados, aqui começam a surgir as primeiras, os primeiros teares, onde as pessoas conseguiam fazer os tecidos para fazer as suas roupas. Esses tecidos eram feitos a partir da lã das ovelhas, que eram criadas por eles, tá bom? Então, olha só, na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Vocês se lembram que nós comentamos lá no Meet, pessoal? Qual era um grande rio que tinha lá no Egito? Lembram? Que era o Rio Nilo, né? Muito bem. E na Mesopotâmia a gente tinha dois grandes rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Por isso que chama Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios, tá bom? Então tinha o Rio Tigre e o Rio Eufrates, que eram bem grandões também, tá? Então, por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Há cerca de 9.000 anos, na região de Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existiam os núcleos habitados por milhares de pessoas, como o Satal, Huyuk e Azikli Huyuk. Olha que nome difícil. Até a professora tem dificuldades para falar esses nomes, né? Pois é, não sei se é assim que se pronuncia, mas temos aí esses dois grupos muito grandes, tá bom? Que eram o Satal Yuhuk e o Azikli Hoyuk. Nesses locais havia casas e viviam cerca de 8.000 pessoas que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes, tá? Então, olha só, a gente vê que cada grupo, quando ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo a sua própria cultura, a sua própria religião, a sua própria forma de se comunicar. Então, cada grupo tinha o seu dialeto diferente, não era todo mundo que falava a mesma língua, tá bom? Então, eles vão se organizando. Então, a gente tem aí esses grupos muito grandes, né? Mais de 8.000 pessoas, eram grupos extremamente desenvolvidos. Eles conseguiam dividir todas as suas tarefas, quem ia participar lá da agricultura, quem ia ficar cuidando das crianças, quem é que ia plantar, quem é que ia ajudar na colheita, quem é que ia ficar responsável pelas ferramentas, e assim eles iam se organizando. Tinham seus líderes locais, assim como nós já vimos anteriormente nas outras aulas, né? Então a gente tem aí informações muito importantes. Olha que interessante. Essa aqui, ó, é uma escavação em Çatalhöyük, que é um assentamento neolítico de mais de 8.000 anos atrás, que fica lá na Turquia. Isso aqui foi feito em 2014. Os pesquisadores estão em uma antiga casa composta de uma sala e quartos pequenos. Olha que interessante, olha o material que eles usaram.
Olha como que é feito o trabalho do arqueólogo. Eles vão para o campo, eles fazem as suas escavações e ali eles vão ter várias informações sobre esse período. Como é que eles sabem que é mais de 8.000 anos atrás, professora? Porque eles conseguem ver o tipo de ferramenta que era encontrado, tá? Então, tem vários materiais que eles conseguem descobrir a partir da formação deste material, por exemplo, de uma tigela de barro. A partir daquele tipo de barro, daquele tipo de modelo, tá? De molde que eles faziam, eles conseguem sim descobrir qual era o período certinho, tá bom? Muito interessante, né? E olha aí como é que era a construção. Ai, professora, mas como é que você sabe como que era o telhado da casa? Hum? Tudo isso aí é um trabalho muito demorado, tá? É muito difícil para um arqueólogo ele ter a certeza de como que era feito, mas a partir dos destroços, a partir dos resíduos encontrados aqui, eles conseguem sim dar todas essas informações para a gente, tá bom? Atenção para as questões. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Será que a gente marcou lá no texto, lá em cima? O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? O que facilitou esse surgimento dos primeiros grupos populacionais? Número 2. Que funções tinham as construções nas primeiras aldeias? Vocês viram lá no texto? Qual que era a função de cada uma das casinhas, das construções que eles faziam? Tinham várias funções. O nosso texto está falando. Volta lá no texto, leia, marque no seu texto e depois você coloca aqui na atividade número 2, tá? Quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? O nosso texto também tem essa informação prontinha para você. Só você ler com bastante cuidado que você vai conseguir encontrar essa respostinha, tá? E a número 4, olha que interessante. Como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Você vai fazer um desenho aqui, mostrando como é que você imagina que eram essas primeiras construções há mais de 8.000 anos atrás, assim como foi feita aí nessa imagem logo aqui em cima. Como que você acha que eram os telhados das casas? Como é que elas eram compostas? Como é que eram as janelas? Como é que eram as portas? Qual material que será que eles usavam? O que você acha? Tá? Então, você vai fazer um desenho aqui nesse espaço do seu livro, tá? Representando aí na sua imaginação como que eram essas primeiras construções, tá? Lembra de tudo que nós já conversamos? Lembra, por exemplo, da avaliação passada de história, tá bom? Eu acho que você consegue fazer um excelente trabalho, tá bom? Um beijo para você, bom trabalho. Até mais, tchau!